Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, de volta aqui eu vou passar. Olha só, na aula passada falamos sobre a competência originária do Tribunal Superior Eleitoral e agora, dando sequência, vamos falar sobre a competência recursal. Eu sei que você tem lá o Código Eleitoral, tem o artigo 276 do Código Eleitoral que vai falar sobre alguns recursos e tal, mas o que tem a prevalência aqui na nossa análise é a Constituição Federal. Então, o cabimento de recursos do TRE para o TSE está previsto lá no artigo 121 da Constituição Federal, em seu parágrafo 4º. O cabimento de recursos contra as decisões do TSE para o Supremo está no artigo 121, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, isso aí vocês têm que saber, tá? É claro que o nome dos recursos você acaba tendo que analisar o próprio Código Eleitoral para deduzir. Então, você vai ter recurso especial, você tem recurso ordinário, você tem recurso extraordinário, tá? Então, o nome, às vezes, do recurso, você ou capta da própria Constituição, a depender da sua interpretação, ou você pode captar também lá do próprio Código Eleitoral, que ele vai mencionar o recurso especial, vai mencionar o recurso ordinário, tá? De toda forma, a gente vai sistematizar essa matéria para vocês, interpretando o Código Eleitoral de acordo com a Constituição Federal, tá? Então, olha só como é que se dá a competência do Tribunal Superior Eleitoral na matéria recursal. Olha só, diz aí que compete ao Tribunal Superior Eleitoral julgar os recursos contra as decisões dos TREs, nos termos do artigo 276 do Código Eleitoral. E aí vem a primeira dúvida. Inclusive as matérias que versarem, né, inclusive as decisões que versarem sobre matéria administrativa. As decisões que versarem sobre matéria administrativa. E aí vejam, essa matéria administrativa, o TSE tem inúmeras decisões dizendo que ele só julga se a matéria for administrativa. Mas, se for estritamente administrativa, ele não julga. O que é administrativa e estritamente administrativa é subjetivo analisar, entendeu? Vamos lá, eu vou dar um exemplo para vocês do que eu não tenho dúvida que é estritamente administrativa. Quando eu tenho, por exemplo, o tribunal decidindo sobre férias de servidor. O tribunal concedeu as férias de servidor ou não concedeu a aposentadoria, enfim. Isso aí é matéria realmente estritamente administrativa, interna corporis do tribunal. Só há interesse do próprio Tribunal Regional Eleitoral sobre aquilo ali. Não há uma transcendência, né? Não há uma necessidade de levar aquilo ali para um âmbito nacional de análise, tá? Então, o TSE, nessas matérias, ele não tem recebido nenhum recurso contra a decisão de TRE. E aí você se pergunta, sim, quando é que eu vou ter matéria administrativa? Aí é dúvida, porque tinha uma matéria, eu vou dar um exemplo de uma matéria que o TSE achava que era estritamente administrativa e eu não achava que era estritamente administrativa. Por exemplo, julgamento de contas de partido político, julgamento de contas de candidato em campanha eleitoral. O TSE sempre entendeu que o julgamento das contas de campanha do candidato a governador do estado, por exemplo, que o governador do estado, o candidato a governador, presta contas no TRE. A matéria prestação de contas é administrativa. A matéria é administrativa. Se entende que o processo também é administrativo. É administrativo. Se não tiver nenhuma impugnação nem nada, é um processo administrativo. E aí, eventualmente, imagina que o TRE julgou em contrariedade ao que o candidato a governador entendia como correto, e ele gostaria de recorrer daquela decisão. O TSE entendia que aquela matéria e aquele tipo de procedimento não cabia recurso para ele, TSE, a decisão era irrecorrível do TRE. E aí, eventualmente, eu usaria o quê? Um mandado de segurança. Se a decisão fosse teratológica do Tribunal Regional Eleitoral, usava um mandado de segurança. Porque não tinha recurso cabível. Vê que loucura. Para mim, essa matéria não é estritamente administrativa, era uma matéria administrativa, tudo bem, mas não poderia ser considerada estritamente administrativa. Vê que loucura. É tão loucura isso que o legislador precisou modificar a lei das eleições, tá? E hoje na lei das eleições se diz que o processo de julgamento das contas, ele é judicial, jurisdicional. Vê mesmo que loucura isso. Porque o TSE entendia a seguinte forma: a matéria pode ser administrativa, mas o processo tem que ser judicial. Se for um processo administrativo e matéria administrativa, não cabe recurso para o TSE.
Só cabe recurso para o TSE se a matéria for administrativa e não estritamente administrativa em um processo judicial. Aí o legislador disse que o processo era judicial e a matéria era judicial também, jurisdicional. A matéria era jurisdicional. Prestação de contas de candidatos e, por extensão, de partidos políticos, é matéria jurisdicional. Vê mesmo. Aí, como a própria lei diz que é matéria jurisdicional, o que é que o TSE pôde fazer? Hoje o TSE recebe recurso, é uma matéria administrativa, não deixa de ser, por mais que a lei diga que é jurisdicional, ela é administrativa, tá? E o TSE recebe recursos dessa matéria. Não tem como ser diferente, tá? É uma decisão importante. Vou dar outro exemplo, alistamento eleitoral, as questões sobre alistamento eleitoral, ora, é um processo administrativo. Mas se eventualmente um recurso chegar para o TRE e o TRE indeferir alguma questão, na minha opinião, cabe recurso para o TSE também, porque é matéria administrativa, mais um processo ali de extrema relevância. Eu estou decidindo se um cara pode ser eleitor ou não. A depender da análise dos documentos, tudo bem. A partir da análise de um processo administrativo, tudo bem. Mas a matéria é de extrema importância. Então, para mim, matéria administrativa mas ainda assim cabe recurso, porque o artigo do Código Eleitoral diz que cabe recurso em matéria administrativa, tá? Mas, repito, o que é que serve para a sua prova? O artigo está dito aí, você tem que decorar o artigo. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral julgar os recursos dos tribunais regionais eleitorais quando couberem, tá? E inclusive em matéria administrativa. Ponto. Decorou isso aí? Já tem meio caminho andado. Se vier uma banca na loucura total de cobrar o detalhe, você sabe também o detalhe. O detalhe é que o Tribunal Superior Eleitoral só aceita recurso em matéria administrativa se ela for administrativa. Se for estritamente administrativa, não cabe. Agora, não vai caber a você, não cabe a você, candidato, candidata, definir em prova o que é matéria administrativa e o que é matéria estritamente administrativa. Aí também é demais, né? Se nem o TSE se entende direito do que é estritamente o que é administrativo, quem dirá nós entendemos o que é estritamente administrativo e administrativo. Tá? Agora, isso você precisa saber. Matéria administrativa, recebe recurso. Matéria estritamente administrativa, não recebe recurso. Professor, então quais são as hipóteses de recurso do TRE para o TSE? Aí você tem que saber, tá? Vai estar no artigo 121, parágrafo 4º, vou até anotar aqui para você não esquecer. 121, que esforço. Fazer uma letrinha bonita, mas é difícil. 121, parágrafo 4º da Constituição Federal, vocês encontram as hipóteses de recurso do TRE para o Tribunal Superior Eleitoral, tá bom? Tem até um bizu daqueles meus bizu bem fuleiragem aqui. Até eu gosto desse bizu aqui, tá? Tem um bizuzinho. Vamos lá. Aqui eu vou definir com vocês qual é o tipo de recurso também, tá? Olha só. Cabe recurso do TRE para o Tribunal Superior Eleitoral em que hipóteses? Primeira hipótese. Quando a decisão do TRE violar expressamente a própria Constituição, olha aí, gente. Veja, se a decisão do TRE violar a Constituição, não cabe recurso extraordinário para o Supremo, não. Eu já disse a vocês umas 3 ou 4 vezes. Se a decisão do TRE violar a Constituição, cabe recurso, vou colocar só a abreviatura, tá? Recurso especial eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral, tá? Se a decisão do TRE viola a Constituição diretamente ou viola a lei federal, você tem recurso especial eleitoral direto para o Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai aprofundar essa matéria aqui quando a gente estiver falando de recursos. A gente vai ter uma disciplina aqui, um módulo falando de recursos eleitorais. Aqui estamos estudando só as hipóteses de cabimento, tá? Mas a gente vai tratar com detalhes de como é que se dá esses recursos numa aula de processo eleitoral no final do curso. Vai ser mais para quem quer fazer analista judiciário, área judiciária, tá bom? O técnico normalmente não cai isso aí. Cai as hipóteses, não cai o estudo sobre o recurso em si, mas as hipóteses de cabimento cai, tá bom? Pode até cair em direito constitucional também, porque as hipóteses estão na Constituição Federal. Olha só, decisões contra a própria Constituição ou a lei. Cabe recurso especial eleitoral. Quando houver desacordo na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais regionais eleitorais. Aqui cabe também RESP.
recurso especial eleitoral. Todas as demais hipóteses são o que a gente chama de hipótese de recurso ordinário, tá bom? As outras hipóteses de cabimento de recurso, os outros recursos são recursos ordinários, tá? Essas duas primeiras hipóteses cabe recurso especial. As outras hipóteses cabe recurso ordinário, tá? Vou explicando um pouquinho isso daqui. A gente vai explicar isso aí com detalhes, repito, na hora de recurso, mas tentando explicar para você não ficar perdido. Quando houver desacordo na interpretação entre dois ou mais TREs, não cabe o recurso especial fundado no que a gente chama de divergência na interpretação, tá? Não cabe o recurso especial baseado na divergência quando a decisão do TRE estiver em desacordo com a decisão do TSE, tá? Eu posso até fundar na violação da lei, em outra hipótese, mas na divergência só vai caber o recurso especial pela divergência fundado nesse dispositivo aí, quando o desacordo for entre um TRE e outro TRE. Como é que se dá isso, professor? Por exemplo, eu estou aqui no TRE do Ceará. Aí imagina que o TRE do Pernambuco entendeu que isso aconteceu de fato. O TRE de Pernambuco entendeu que aplicava a lei da ficha limpa em 2010. O TRE do Maranhão entendeu que a lei da ficha limpa não deveria ser aplicada em 2010. E eu tenho o TRE do Ceará que decidiu na época, e decidiu mesmo, que aplicava a lei da ficha limpa em 2010. Entendia que não violava o princípio da anualidade eleitoral. Muito bem. Veja, eu tenho TRE do Ceará, TRE do Pernambuco, TRE do Maranhão, TRE do Ceará decidindo de acordo com o TRE de Pernambuco, mas divergindo da interpretação do TRE do Maranhão. Então, veja, eu tenho o TRE de Pernambuco, o TRE do Maranhão, em posições opostas de interpretação de um mesmo dispositivo de uma mesma lei. Se eu tenho essa posição oposta, se eu tenho esse desacordo na interpretação da lei, da Constituição, eu posso fundar o meu recurso especial com base na divergência, tá? É isso que a lei está querendo dizer. Ou mais, quando tratarem as decisões, né, tratarem de inelegibilidades federais ou estaduais. Então, se eu estou falando de cargo estadual e cargo federal e a decisão versar sobre inelegibilidade para cargo federal ou para cargo estadual, isso decidido pelo TRE, ou seja, quando a competência originária for do TRE, porque cargo federal ou estadual não vai ser julgado por um juiz de direito, um juiz eleitoral, desculpem, não vai ser julgado por um juiz eleitoral, vai ser julgado direto pelo TRE. Então, quando a competência que é originária do TRE, perceba, e a decisão tratar sobre inelegibilidade, não entra aí condição de elegibilidade, inelegibilidade, nesse caso aqui, nesse caso específico, inelegibilidade, de mandato federal ou estadual, cabe aqui, como em todas as outras hipóteses, tá? Recurso ordinário. Como é que o pessoal coloca assim para fazer pegadinha, né? Cabe recurso ordinário, pegadinha, gente. Cabe recurso ordinário quando a decisão, cabe recurso ordinário do TRE ao TSE, quando a decisão versar sobre inelegibilidade em cargos federais, estaduais e municipais. Tá errado? Tá errado. Qual é o certo? Cabe recurso ordinário do TRE ao TSE quando a decisão versar sobre inelegibilidade em cargos federais e estaduais. Pronto. Municipal? Não. Municipal não. Professor, o senhor está me dizendo então que se uma decisão do TRE declarar a inelegibilidade de um candidato a vereador, a prefeito, que essa decisão do TRE é irrecorrível? Eu disse isso? Disse não. Olha só. Muito cuidado com isso. Vou fazer a pergunta diferente. Se eu estou falando de um vereador ou um prefeito, que é cargo municipal, e a decisão do TRE versar sobre inelegibilidade, não cabe recurso ordinário. Não cabe recurso ordinário. Com base naquele dispositivo que eu acabei de ver para vocês. Mas é possível o cabimento de recurso especial? É possível. Se a matéria levada ao TRE para discussão violar, se o TRE violou a lei ou violou a Constituição, ao julgar um recurso relacionando aí um cargo municipal, cabe recurso especial. Se houver divergência na interpretação entre tribunais regionais e eleitorais, ainda que o cargo seja municipal, vai caber recurso especial. Não cabe, repito, recurso ordinário. Recurso ordinário não cabe. Tá bom?
Então, se tiver uma questão dizendo assim, contra a decisão do TRE que trate de inelegibilidade de cargo federal, estadual, municipal, só é cabível o único recurso. Não, vai depender da circunstância. Se for cargo federal, estadual, e a decisão tratar sobre inelegibilidade, o recurso certo é o ordinário. Se a decisão tratar sobre inelegibilidade sobre qualquer outra matéria, mas que viole a lei federal, que viole a Constituição, ou onde haja divergência na interpretação de tribunais, cabe, ainda que o cargo seja municipal, cabe recurso especial. Tá bom, gente? Muito cuidado com isso, tá? Então vamos mais. Quando a decisão versar sobre expedição de diploma nas eleições federais ou estaduais. Então, se eu estou tratando de expedição de diploma, ou até, por que não, a cassação desses diplomas, a perda do mandato eletivo, né? Porque eu perco o meu mandato eletivo se o meu diploma for cassado ou se o meu diploma deixar de ser expedido por alguma razão. Às vezes eu estou inelegível e por essa razão o mandato não é expedido, por exemplo. Então, versou sobre expedição de mandato, expedição de diploma, cargos, repito, federal, estadual, tá aí grifadinho para você não lembrar, para você lembrar, para você não esquecer, né? Vai caber recurso ordinário, tá bom? Tem outras hipóteses ainda. Quando anular diploma, anulação de diploma, também cargos federais ou estaduais, cabe recurso, todas essas hipóteses aqui, gente, é recurso ordinário, tá? Então, anulou o diploma, né? Cassou o diploma do cara por uma nulidade qualquer, sei lá, ele comprou mais de 50% dos votos. Anula o cara, certo? Diplomas federais ou estaduais da mesma forma. Quando decretar a perda do mandato, tá até meio repetitivo isso, né, gente? Porque se o cara anulou o diploma, decretou a perda de mandato eletivo, não tem jeito. Mas ele quis especificar melhor ainda, né? Quis detalhar melhor. Então, quando decretar a perda do mandato eletivo, repito, federal ou estadual, cabe recurso ordinário. E aqui muito cuidado com isso, tá, gente? Quando denegar é não conceder. Se o TRE denegar todos os remédios constitucionais aí, ó, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de junção ou habeas data, qualquer deles, tá? Se houver uma decisão de TRE que denegar quaisquer dos remédios constitucionais, cabe recurso ordinário para o Tribunal Superior Eleitoral. Em muitas vezes, questões trazem quando denegar ou conceder. Aí está errado, tá? A decisão que concede habeas corpus, mandado de injunção, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção, essa decisão que concede, em tese, não é passível de cabimento de recurso ordinário, tá? Você pode até analisar se cabe um recurso especial, mas o recurso ordinário, é certeza, esse não cabe de jeito nenhum, tá? Então, muito cuidado, é quando denega a ordem em habeas data, habeas corpus, mandado de segurança ou mandado de injunção. E aí vem o bizu fuleiragem, certo? O bizu altamente fuleiragem. Essa é uma história, eu tenho que contar uma história para você lembrar do bizu, certo? Aqui no Ceará, a gente tem o costume de chamar as pessoas pelo diminutivo, tá? Ninguém me chama pelo diminutivo porque eu sou muito grande, não tenho condição de me chamar pelo diminutivo. Então o pessoal me chama mais de Rodrigão, porque realmente eu sou grande. Mas em geral, aqui no Ceará, a estatura do pessoal é menor, tá? O pessoal mede aí 1,65, 1,70, sei lá, quando mede muito, mede 1,70. As mulheres são baixinhas, tem tá, sempre as exceções, né, gente? Enfim e tal. Mas, em geral, o povo tem uma estatura mais baixa. E aí, não sei se é por isso ou não, ou se é só um exercício de carinho, né? Porque quando eu uso diminutivo, é claro, é um exercício de carinho, né? Aqui no Ceará é muito comum. Então, imagine o senhor chamado Euclides, que a esposa chamava carinhosamente de Clidim. Porque aqui também o inho fica reduzido, né? Abrevia-se, né? Em vez de chamar Joãozinho, chama-se Joãozinho, tá? Aqui é assim. Pedrinho é Pedrinho, sei lá, enfim, tá? Então, você dá uma abreviada ainda maior ao termo, tá? Joãozinho é Joãozinho. Zezinho, né? Porque o José também fica sem o J, né? Sem o J-O. É Zezinho, mas aí o pessoal chama aqui de Zezinho,
e assim vai, tá? Então tinha um rapaz chamado Euclides, que a esposa carinhosamente chamava ele de Clidim, tá? Clidim era chamado assim pela esposa carinhosamente, mas essa esposa ele já estava com uma certa idade. Essa esposa começou a achar muito ruim porque ele não tomava os remédios dele, tomava cachaça doidado, enfim, era uma pessoa desregrada, teve infarto, não estava nem aí para o infarto, tal, continuou bebendo à vontade, comendo açúcar à vontade, gordura, feijoada e tal. Aí, a esposa dele, que chamava Andy, tá? A esposa dele chamava Andy, acabou se divorciando dele. Mas se divorciou dele por quê? Né? Se divorciou dele porque simplesmente ele se negava a tomar remédio, a se cuidar, certo? Clidim não se cuidava, se negava a tomar remédio, certo? E depois dessa besteira toda dessa história, certo? Que não sei se serviu para muita coisa, você chega ao bizu, tá? O bizu é o seguinte, aqui o bizu de cabimento de recurso do TRE ao TSE, que é o do recursos, bizu dos recursos do TRE para o TSE. Clidim é o nosso bizu, tá? Clidim, que é ex de Andy, tá? Uma esposa extremamente dedicada, mas o bicho cachaceiro, aí ela deixou ele. Clidim, ex de Andy, nega remédio. Não quer tomar remédio de jeito nenhum, tá? Clidim, ex de Andy, nega remédio. E aí você vai decifrar isso daqui nas hipóteses de cabimento de recurso do TRE ou TSE. Aqui é RESP, os demais aqui são RO. Tá? Esse aqui, na verdade, aqui é RESP, tá? Os demais aqui é RO, tá? Mas enfim, de toda forma, sabendo as hipóteses de cabimento, já está sabendo um bocado de coisa, tá bom? Então, eu acho que eu especifiquei aqui. Pronto, aí graças a Deus eu especifiquei, né? Porque senão não ia caber ali, é muita palavrinha para eu colocar na luz. Então, olha só, vamos decifrar o nosso Clidim. O C, Constituição Federal. A decisão do TRE que violar a Constituição Federal, cabe recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral. O L, de lei. Se o TRE violar a lei, cabe recurso especial eleitoral para o TSE. O ID, tá, de interpretação divergente. Se houver divergência na interpretação entre tribunais regionais eleitorais diversos, repito, não é divergência entre o TRE e o TSE, é divergência entre tribunais regionais eleitorais diversos, também não é divergência entre TRE e juiz, é divergência entre TREs. Se houver, cabe também recurso especial. Essas hipóteses aqui é de cabimento de recurso especial eleitoral. Se a decisão versar sobre inelegibilidade, aí, por favor, gente, sempre aqui é os mandatos de cargos federais. Aí você vai ter que lembrar isso daí, que aí o bizu também não faz milagre, né? Federais e estaduais, tá bom? Desculpando a letra também, né? Então, se versar sobre inelegibilidade, a decisão versar sobre inelegibilidade em cargos federais e estaduais, cabe recurso ordinário, né? RO, recurso ordinário. Se a decisão versar sobre expedição de diploma, o ex aí, ó, ex de Andy, né? Expedição de diploma, cabe recurso ordinário. Se a decisão versar sobre decretação da perda de mandato eletivo, também em cargos federais e estaduais, cabe recurso ordinário. Andy, anulação de diploma. Se você quiser e achar por bem, você pode botar até Ana, né? Tem gente que gosta de Ana mais do que Andy, então você bota Ana, tá? Mas o Andy é para você lembrar de anulação de diploma. Se eu só o Ana lhe lembrar de anulação de diploma, ótimo, tá bom? Aí você faz o seu bizu. E o nega remédios é denegar os remédios constitucionais. Quais são os remédios constitucionais? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e mandado de injunção. Tá bom? Ficou filé? Vamos para frente. Quando é que cabe recurso agora das decisões do TSE para o Supremo Tribunal Federal? Aí é mais fácil, gente. Isso aí está no artigo 121, parágrafo 3º. E você vai ver lá no 121, parágrafo 3º, que são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, vírgula, salvo as que violarem a Constituição Federal e as que denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Aí não precisa nem de bizu para isso daí, né, gente? Por que não precisa de bizu? Porque aí também é muito pouca coisa, não dá para fazer bizu dessa besteira tão pequenininho, né? Então tá aí, ó, na sua lousa. As decisões do TSE em regra,
regra, são irrecorríveis. Agora, eu tenho exceções. Recurso vai para o Supremo Tribunal Federal das decisões que vierem a contrariar a Constituição Federal, e aí vai ser recurso extraordinário, o cabível vai ser recurso extraordinário, e das decisões que denegarem habeas corpus ou mandado de segurança, vai caber recurso ordinário. Denegou, é só essas duas, tá? Aí vai cair em prova habeas data, mandado de junção, mas não cabe. A Constituição Federal é muito clara, só cabe recurso do TSE para o STF, o recurso, nesse caso aqui, o ordinário, das decisões que denegam, por favor, é denegar, tá? Conceder não, denegar habeas corpus ou mandado de segurança. O prazo desses recursos, gente, de todos eles, inclusive também desses aqui do TRE para o TSE, o prazo de recurso especial e o prazo de recurso ordinário e também o prazo de recurso extraordinário aqui é de 3 dias. O prazo geral de recurso no Código Eleitoral é de 3 dias e nesses recursos aqui que eu estou falando para vocês, porque se vocês forem para a Constituição Federal, lá não está dito o prazo, tá? Mas eu estou dizendo para vocês que o prazo de todos esses recursos que a gente acabou de falar, recurso especial, recurso extraordinário e recurso ordinário, o prazo desses recursos é de apenas 3 dias. Tá bom, gente? Vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente vai tratar da competência privativa do Tribunal Superior Eleitoral. É isso, meus amigos. Um grande abraço e fiquem com Deus.